Há muitos hoje entre nós aqui, cuja vida está sem paz, que perderam seu fervor no coração. Eles apenas estão vivos, mas com vazio em seu ser. Se você assim está, ó meu irmão, te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele e Ele só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz cura a tua alma em dor. Este é Jesus. Alguém nesta assembleia que não conhece o Rei da Paz e no mundo só viveu prazer fugaz. Talvez te sintas depressivo ou culpado e fraco assim, mesmo afastado do Senhor, não é o fim. Te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele e Ele só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz cura a tua alma em dor. Este é Jesus. E ao ver ninguém compreender o que acontece com você, então anseia um coração que realmente estenda a ti a mão. Te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele e Ele só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz cura a tua alma em dor. Este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo pra ti. Salva-me a despeito de mim mesmo.
possa fluir por minha alma. Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo pra ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, leva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Parábola de Jesus, página 159. Senhor, toma. Feliz sábado, leitores! Sejam bem-vindos a mais um estudo do Lar Adventista. Hoje nós vamos comentar a respeito do capítulo 3, o Lar Edênico, um modelo. Nós vamos fazer uma oração primeiro de joelhos, para então nós começarmos a comentar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo do Clube de Leitura. Agradecemos porque o Senhor tem sido a cada dia bom conosco, tem nos perdoado, nos ajudado. Senhor, nos dá clareza mental, nos dá o teu Santo Espírito para entendermos mais ainda a respeito do capítulo 3 do Lar Adventista. Nós estudamos durante a semana, mas aqui estamos para estudar em conjunto o teu povo, a tua igreja, porque o Senhor falou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. Então, nós estamos aqui, Senhor, te cultuando, estamos aqui diante de ti, que somos pedras vivas do teu templo espiritual. Por favor, Senhor, fala com o teu povo, nos ensina de uma maneira mais profunda. Se a gente não percebeu, não entendeu, não entronizou as verdades estudadas durante a semana, que agora, no teu santo dia, essas verdades possam ser fortalecidas para que a gente não esqueça. Nos dê poder, Senhor, para viver isso que estamos estudando. Nós não queremos ser apenas ouvintes ou leitores, mas praticantes da tua palavra. A Bíblia e o Espírito de profecia, queremos aprender a viver de toda palavra que sai da tua boca, Pai. Mas nós sabemos que isso só é possível se o Senhor nos dá o teu Santo Espírito. Se a vida de Jesus passar a ser a nossa vida. Por favor, Senhor, cumpre as tuas promessas de que o Senhor daria o teu Santo Espírito, de que o Senhor nos libertaria, de que o Senhor nos ajudaria a vencer os pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leitores, para a gente comentar sobre o capítulo 3, eu quero primeiro ler um versículo em Mateus 19, versículo 8. Esse contexto aqui é Jesus falando sobre divórcio, mas eu vou usar o princípio do texto para aplicar ao nosso contexto atual. Então, em Mateus 19, Jesus estava ali
respondendo ali algumas perguntas sobre a carta de divórcio, e aí Jesus fala assim, versículo 18, capítulo 19, versículo 8, aliás, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Eu quero destacar essa última frase que Jesus fala, mas não foi assim desde o princípio. Tem algumas versões que dizem assim, mas ao princípio não foi assim. E é esse princípio desse texto que eu quero destacar. Nós estamos estudando sobre fundamentos da família. Nós estamos estudando sobre o lar adventista, mas é o lar cristão, princípios e bases cristãs para a família. Muitas coisas aconteceram após o pecado. Muitas coisas aconteceram após o pecado. Mas muitas coisas aconteceram após o pecado na família. Mas ao princípio não foi assim. Mas ao princípio não era assim. Estão entendendo a lógica? Eu estou usando o princípio do que Jesus falou sobre o divórcio para aplicar ao nosso contexto. Eu gosto de usar isso aqui no contexto da alimentação. Hoje eu estou usando na família, porque a família, o sábado, a alimentação, estava tudo lá no Éden. Então, tudo que está no plano original, a gente pode usar esse princípio aqui. O que eu quero destacar é que esse título, né, o lar edênico modelo, o plano original completo é o modelo. Não só a família em si ali, mas a alimentação que foi citada nesse capítulo, o sábado, tudo. O estilo de vida ali, saudável, natural, a cura para as doenças, está tudo ali. Está tudo ali. Então, esse seria a nossa introdução em Mateus 19, 8. Eu quero ler agora um texto do capítulo 3, e aí a gente já vai avançando. Aqueles que talvez estão participando pela primeira vez, ou ainda não sabem como funciona, nós estudamos um capítulo por semana, mas nós estudamos individualmente. Então, durante a semana, eu sozinha, você, leitor, leitora, sozinha na sua casa, você estuda, você no aplicativo, no livro, em áudio, e então agora a gente vai comentar. Então, prepare aí os textos de vocês que chamou a atenção, que vocês querem comentar, levante a mãozinha e eu já vou passar a palavra para vocês. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês é que Deus designou uma companheira para Adão. Então, aqui no segundo parágrafo, terceiro parágrafo diz assim, o próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjuntora. Ajudadora é esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições para ser sua companheira, e que poderia ser um com ele em amor e simpatia. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas está ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, ossos de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Efésios 5, 29. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 29. E Patriarcas e Profetas, página 46. Então, esse texto aqui mostra, leitores, o plano original de Deus para o casamento do homem, qual a posição do homem e da mulher. Foi dito aqui que Eva foi tirada da costela, não da cabeça, né, para não dominar, mas não dos pés para ser pisada. Então, aqui está claramente
um maravilhoso plano que o Senhor designou ao princípio, onde nenhum dos dois estaria sendo maltratado, né? Porque as pessoas hoje que não compreendem os princípios cristãos, elas sempre mencionam que o que Deus criou, o patriarcado, é algo ruim, mas não é. Depois a gente vê que tem uma mudança, né? Depois, após o pecado, da submissão de Eva, porque o Senhor mostra isso, né? Que depois do pecado, realmente um dos dois teria que se submeter. E isso foi dado à mulher, mas a gente conhece todo o contexto no Novo Testamento falando que este homem vai amar esta mulher como Cristo amou a igreja e ela, por sua vez, se submeterá a ele como a igreja é submissa a Deus. Então, mesmo após o pecado, Deus dá o melhor plano. Alguém gostaria de comentar? Lembre aí dos textos que você estudou durante a semana. Tem aqui textos incríveis falando sobre o trabalho do homem, sobre que Jesus fez a cura, né, no casamento, sobre a felicidade que nós só podemos encontrar em Jesus. Então, tem aqui muitos temas que nós podemos comentar. Alguém gostaria de comentar por áudio, no chat, por mensagem? O que vocês aprenderam durante a semana? O que chamou a atenção de vocês? Quais textos o Espírito Santo mostrou assim, olha, que texto que você deveria focar? Alguém gostaria de comentar? Mariana, pode... nos 3 pontos... Não. Mas pode abrir seu microfone. Eu não estou nem lembrada onde que está aqui, mas pode abrir o microfone e comentar. Obrigada. Eu tentei aqui, eu cliquei nesses 3 pontinhos, mas eu não encontrei a mãozinha. Aí eu fiquei perdida. Boa noite, feliz sábado a todos. Obrigada por terem me recebido. É a minha segunda vez aqui participando. E você leu, né, o que está no texto, né, do livro, sobre o homem deixar, né, o seu pai, a sua mãe, e se juntar, né, à sua esposa, enfim. Isso, é claro que não só do homem para com a esposa, mas a esposa para com o marido, né? Cada um deixa os seus pais e isso é muito importante, principalmente para pessoas que têm filhos, assim como eu. Né? Porque a gente se apega muito aos nossos filhos, a gente ama incondicionalmente os nossos filhos, mas a gente tem que entender que o nosso cônjuge é a pessoa mais importante que tem. Num dia, eu estava vendo um Reels no Instagram, que dizia que a pessoa, né, que estava lá, estava num podcast, até disse uma coisa muito interessante. As pessoas costumam dizer que não existe ex-filho, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Aí ela até brincou, né? Falou assim: sabe onde está escrito isso? Está escrito na Bíblia. Aí todo mundo ficou assim, mas está escrito na Bíblia de Satanás. E as pessoas, os pais principalmente, né? O pai e a mãe, eles se dedicam tanto aos filhos, se preocupam tanto com os filhos, que se esquecem, né, do seu cônjuge. E eles esquecem que os filhos, assim como eles, vão encontrar uma pessoa, né, vão se casar, vão formar a sua família e só vão ficar eles dois. Então, para nós, né, que temos filhos, não sei quantos aqui têm filhos, que a gente peça ajuda ao Senhor, né, com relação a isso, para que a gente não negligencie o nosso cônjuge. Obviamente, isso não significa que a gente vai abandonar os nossos filhos de forma nenhuma. Eles vão continuar sendo os amores da nossa vida, nós vamos amá-los incondicionalmente, né? Mas que a gente entenda, né, que o nosso cônjuge é a pessoa mais importante. Outro Reels que eu vi de uma pessoa falando
que ela disse que a gente tem 3 famílias ao longo da vida, né. A nossa família com o nosso pai e a nossa mãe, aí a gente se casa, forma a nossa família com o nosso cônjuge e filhos, mas depois os nossos filhos vão embora e só ficam o esposo e a esposa, né, então é isso, né, isso me chamou a atenção quando eu assisti. E você falar, né, agora você lendo essa parte do livro me chamou a atenção. Muito obrigada. Muito bom o seu comentário, Mariana, porque eu também já vi esses videozinhos aí no Instagram falando sobre isso, e é interessante quando a gente lê os comentários das mulheres, principalmente das mulheres, elas falam assim: "Não, o filho é muito mais importante", e elas falam um monte de coisa. Mas a gente vê que é natural, o homem e a mulher, eles são a árvore, né. Os filhos são os frutos. E esse fruto que tem uma semente, depois vai ser plantado, se tornará também uma árvore. Eu realmente vejo que essa falta de compreensão disso tem dificultado, tornado a convivência nos lares mais difícil do que já se é. Porque eu vejo que a mulher tem essa tendência, né, até porque existe esse apego mais próximo dos filhos pela constituição, né, de como ao nascimento, mas a mulher eu vejo que ela tem mais dificuldade ainda nessa parte de compreender que o esposo é mais importante. Eu vejo que existe uma certa idolatria, inclusive, mesmo. A gente pode idolatrar qualquer coisa, qualquer pessoa, mas há uma tendência das mulheres olharem para os filhos de uma maneira mais um apego tão grande emocional que a deixa o seu esposo de lado, e esquece que somente através dele foi possível ter esse filho, né. Então há esse desequilíbrio na família. Se essa compreensão não tiver clara, isso desequilibra totalmente. Porque é o homem ou a mulher que vão permanecer, porque como Mariana mencionou, os filhos também formarão sua família, é o processo natural de acontecer. Se a gente muda isso, então a gente tem um problema, e é muito comum, então, todos nós, né, homens e mulheres, mas eu vejo que nós mulheres temos ainda essa tendência pior, essa má compreensão, né. Então, a gente não pode esquecer disso, né. No mundo, isso é muito mais comum, mas, as nossas tendências, né, se elas não estiverem em Jesus, elas são como do mundo também. Então, a gente precisa se atentar a isso. Eu achei muito importante essa colocação. Eu quero trazer tem vários tópicos, leitores, eu vou trazer um tópico de cada vez, enquanto vocês decidem comentar. Vamos mencionar agora o tópico do trabalho. Então, a gente vê o lar edênico, um modelo. Então, a gente tem aqui alguns textos, o Senhor falando com a gente sobre o trabalho, de que mesmo ali antes do pecado, Deus designou uma obra para Adão e Eva. E tem um título aqui na página 27 deste livro aqui, dessa capa, que diz assim: o trabalho foi indicado para a felicidade do homem. E aí o texto começa: Deus é amante do belo. Ele nos deu inequívocas provas disso na obra de suas mãos. Plantou para nossos primeiros pais um belo jardim no Éden. Fez crescerem da terra majestosas árvores de toda espécie, para utilidade e para ornamentação. Foram formadas as belas flores de rara beleza, de toda cor e matiz, perfumando o ar. Era desígnio de Deus que o homem encontrasse felicidade no emprego de cuidar das coisas que ele criara, e que suas necessidades fossem satisfeitas com os frutos da árvore do jardim. Olha aqui a alimentação natural vegetariana.
Foi dado a Adão o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem ocupação. Olha isso, leitores, olha o que o Espírito Santo inspirou Ellen White a escrever. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem ocupação. A beleza do jardim o deleitava. Porém, isto não bastava. Ele precisava de trabalho a fim de pôr em exercício os admiráveis órgãos do corpo. Houvesse a felicidade consistido em não fazer coisa alguma, o homem, em seu estado de santa inocência, teria sido deixado sem ocupação. Porém, aquele que criou o homem sabia que o que seria para sua felicidade. E tão depressa o havia criado, deu-lhe a obra que lhe era designada. A promessa de glória futura e o decreto de que o homem precisa labutar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. O que vocês acham desses textos, leitores? Aqui cita, né? Deus é amante do belo, e aí, em seguida, esclarece como que ele é amante do belo. Criou um jardim, colocou Adão e Eva e designou um trabalho. Um dos objetivos deste trabalho, mesmo antes do pecado, era o exercício físico dos admiráveis órgãos do corpo. Então, para manter a vida, né, existem necessidades para se manter a vida que Deus designou fisiologicamente falando ao ser humano. Aí, por exemplo, a gente precisa de ar, né, do oxigênio, a gente precisa manter uma alimentação. Se a gente não comer, a gente vai morrer em algum momento. A gente precisa da água e a gente precisa do exercício. São necessidades que Deus projetou para que o ser humano vivesse, se mantesse. E então, aqui um dos objetivos que é citado no texto desse trabalho, dessa ocupação, era esse exercício. Ele não era bom que ele ficasse ali parado. O objetivo era que houvesse esse cuidado no jardim. Então, a gente vê que o melhor ambiente também para o ser humano se exercitar é em meio à natureza, porque essa foi o projeto original de Deus, o plano original de Deus. Não existe nenhum lugar melhor para exercício físico do que em meio às obras de Deus, porque ela foi criada para ser assim. Alguém gostaria de comentar desse tópico? Sobre trabalho antes do pecado, sobre trabalho como indicador para felicidade. O Senhor falou, olha, o Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem ocupação. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Alisson, de comentar? Eu gostaria de comentar, ainda dentro desse contexto que você mencionou sobre o trabalho, sobre estarmos próximos, né, às obras criadas de Deus, atividade física em meio à natureza. A gente tem percebido que cada vez mais Satanás tem feito com que a mente do indivíduo, né, ele tenha se volte para o artificial. Hoje você pode ver que a geração atual, principalmente nessa fase de adolescência ou até a idade de 8, 10 anos, você observa que a maioria deles, a boa parte deles não tem interesse ou sente prazer no natural, e sim no artificial. Então, quando você tira uma criança desse contexto e põe num ambiente que Deus criou, aquilo ali se torna monótono para ela, né? Cansativo. Por quê? Porque ela foi, desde muito cedo, estimulada com situações artificiais que faz ela substituir o natural pelo ilusório, pelo irreal. E aí, cada vez mais é tendencioso que as pessoas, né, desde as crianças até os adultos, elas sintam cada vez menos prazer
na obra criada por Deus. Porque nós sabemos que pelo contemplar somos transformados, e em contato com aquilo que Deus criou, isso também tem um peso, tem uma, com relação ao nosso caráter, tem um peso significativo. E nós sabemos muito bem disso. Prova disso que quando Deus criou Adão, o ambiente em que Adão é colocado, ele é colocado no jardim do Éden. As cidades, elas vêm ser construídas logo depois do pecado, quando o primeiro homicida, né, Caim, ele decide se afastar de Deus. E aí ele constrói uma cidade, e dela nós sabemos que, como é que eu posso finalizar esse meu pensamento? Toda a construção que é feita, que é realizada, ela traz consigo as credenciais do seu autor. E a cidade que ele criou não se faria diferente. Nós vemos ali o contexto, por exemplo, de Babel, quando uma torre é erigida, com o objetivo de celebrar o nome do próprio ser humano, né? Colocar um homem numa posição a qual Deus não havia dado. E quando nos volvemos para as obras criadas por Deus, nós nos colocamos exatamente onde nós devemos ser colocados, né? Como criaturas de Deus, e não como aqueles que tendem a receber os aplausos e elogios, e sim dar a honra a quem merece honra, que é o nosso próprio Deus. Então, meu comentário era esse. Seu comentário muito bom, Alisson, porque o plano original de Deus, em contraste com o que nós temos hoje no mundo, é sempre o que você mencionou. É o plano original e o plano artificial. Eu gosto de fazer exatamente esse contraste. Já expliquei isso até para clientes, assim. De um lado, a gente tem, por exemplo, ali no Éden, né? O casal designando ali cada um a sua função, na família, no ambiente natural, com o sol, com o exercício, com água, com a alimentação natural, guardando o sábado, guardando os mandamentos, como criaturas, reconhecendo de fato quem eles são, a sua verdadeira identidade. E quando se reconhece a sua verdadeira identidade, se reconhece o seu verdadeiro propósito. Mas, após o pecado, o que que a gente tem? Tem sempre uma contrafação, né? Tem sempre o falso artificial. Você tem a alimentação artificial, você tem o exercício artificial, tem a luz artificial, você tem tudo artificial, você tem todo fake news, né? De verdade. Então, assim, esse é o contraste. O que que nós, como cristãos e adventistas do sétimo dia, qual que é o nosso papel? Nós somos restauracionistas. Inclusive, se vocês forem no Google e colocar assim, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vocês forem no Wikipédia, vai ter em algum momento que vai dizer assim, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é restauracionista, sabatista, restauracionista. Por quê? Porque nós acreditamos que nós devemos, que esse plano original, ele precisa ser restaurado em todos os aspectos. É por isso que também nós acreditamos nessa alimentação vegetal que Deus designou ao ser humano no início, e juntamente com todos os outros recursos naturais, porque Deus criou toda a natureza ali, com todos esses recursos. Estava lá o alimento, estava lá a água, estava lá a terra, estava lá o sol, estava lá tudo. Hoje a gente tem tudo artificial, e a cidade é exatamente o ponto de artificialidade que a gente mais tem. Agora nós estamos aqui, né, estudando, tem uma lâmpada, tem tecnologia, ok, isso tem suas funções. Mas essa lâmpada aqui, ela foi criada de uma maneira onde hoje a gente tenha mais tendência a ficar doente. Porque o nosso ciclo circadiano, ele precisa ser vivenciado.
Então, quando o ser humano entra em ação, por causa do pecado e Satanás e tudo, né, é por trás de tudo isso, a gente cria um novo plano para substituir o plano de Deus. E aonde que esse plano é feito? No lar, na família. Por que que precisa compreender isso? Porque aqui nós temos pessoas, temos jovens solteiros, jovens, não sei se, deixa eu ver se, não sei se tem alguém aqui namorando e tudo. Temos pessoas casadas que talvez não tenham filhos e pessoas casadas com filhos. Todos nós, independente da fase, da idade, que seja um adolescente, não importa, tem que entender isso. Porque para ter essa mudança, para voltar a esse plano original, aonde que acontece isso? Na família. Aonde que isso deve acontecer? Na família. Então, compreender isso, se você é um jovem, você tem que compreender isso para, em Jesus, ter poder para viver isso quando for casar, para quando for escolher alguém para casar, que tenha também essa mesma compreensão. Porque o erro começa dessa falta de compreensão. É claro, tem pessoas, talvez aqui, ou outras pessoas, que não tiveram essa compreensão antes e agora está sendo educado por Deus. É isso que Deus faz mesmo. Ele nos educa o tempo todo, está nos lapidando, né? Que são essas pedras vivas do templo espiritual. Então, essa compreensão é importante. Não importa, todos nós aqui, os solteiros, os casados, esse plano original é o que Jesus vem fazer, vem restaurar esse plano original, para que a gente volte a refletir a imagem de Deus. A redenção, ela é uma recriação. É tanto que o versículo, né, diz, né, que em Jesus nós somos novas criaturas, ou seja, a redenção é uma nova criação. E nós estamos aqui, leitores, lidando com esses princípios, esse lá edênico como modelo. Então, a gente já falou de alimentação, de exercício, de que Deus deu uma companheira para Adão, uma única companheira, né? A gente vê ali toda a história dos patriarcas, muita poligamia, mas a gente vê, Deus nunca aprovou. Deus deu a Adão uma mulher. Então, a gente precisa olhar para esses pilares. O ambiente natural, então a gente está passando aqui pela reforma de saúde, pela vida no campo, por tudo. Tudo isso estava lá. E tudo isso deve ser restaurado. Deixa eu ver. Alisson, se levantou a mãozinha novamente, pode comentar. Leitores, levante as mãozinhas de vocês, não deixe. Tem gente aí com vontade de comentar e não comentou. Se vocês estiverem com vergonha, eu muitas vezes já quis comentar coisas em estudo, eu não comentava por vergonha. Aí vocês podem deixar aqui por mensagem e eu falo aqui para vocês. Alisson, você tinha levantado a mão de novo? Aqueles que não sabem como levantar a mão, 3 pontinhos no primeiro, tá? Assim, bem grande, assim, bem no início. A primeira opção. 3 pontinhos, a primeira opção. Pode comentar, Alisson. Eu queria dizer que precisamos voltar ao propósito de Deus. É exatamente isso, voltar ao propósito de Deus, voltar para o campo. Porque no campo é melhor efetuado esse modelo edênico, porque Deus designou o homem, o ser humano, para morar no campo. E nós temos uma mensagem muito clara. Inclusive, a gente já estudou vida no campo aqui, né? Para os leitores mais novatos, nós já estudamos aqui Ciência do Bom Viver, Vida no Campo, Caminho a Cristo, nós estamos avançando aí no Lar Adventista. A Alisson pode comentar? Só para completar aqui o pensamento, nós sabemos que o ambiente ele interfere em muito nesse processo de santificação, né? Nós somos bombardeados, estimulados constantemente, como você falou aí, né? As luzes e tudo mais que são superficiais, né? A tecnologia, por mais que nos ajude, mas ela também tem os seus malefícios, né? A gente tem que se policiar muito, porque muitas vezes eu já me peguei, por exemplo,
passando mais de uma hora, passando ali os Reels, né, no Instagram, e isso superestimula o seu cérebro e libera uma quantidade de dopamina desnecessária no organismo e acaba trazendo desequilíbrio para nossa mente. Nós sabemos que nós sabemos que, como diz a Vênus Inspirada, que o sistema nervoso central é por onde Deus se comunica conosco. Então, se houver uma perturbação, né, dessa rede elétrica, isso, de certa forma, como é que eu posso dizer? Impede essa comunicação que o Senhor quer nos fazer através do seu Espírito, né? Então, assim, existe uma afinidade muito grande entre a mente e o Espírito. E nós precisamos manter dentro do nosso conhecimento, por isso que é necessário a gente buscar o conhecimento e não sermos ignorantes ao funcionamento do nosso organismo, e saber, para que possamos estar com a mente clara quando Deus nos comunicar a sua vontade através de seu Espírito. Porque muitas pessoas oram, mas não discernem a voz de Deus. É justamente por essas interferências. E nós precisamos cooperar com Deus nesse aspecto. O ambiente, se faz necessário. Por isso que, ao criar o homem, Deus coloca Adão no Éden. Não coloca ele numa cidade. E hoje a gente entende o motivo por quê. Nunca foi propósito de Deus vivermos apilhados um em cima do outro, né? E muito mais agora depois muito mais depois da entrada do pecado no mundo. A gente colhe as consequências de tudo isso. E uma das coisas que nós deveríamos priorizar, assim que decidirmos nos unir com outra pessoa, né? Um homem com uma mulher, a mulher com um homem, é buscar a Deus e perguntar onde devemos residir, né? Fazer a nossa habitação, enquanto ainda permanecermos como peregrinos neste mundo. Porque o lugar onde você escolher para morar terá interferências gigantescas no seu relacionamento com Deus. Eu acho que aqui muitos devem conhecer o nutricionista Coraça, Dr. Coraça, acho que é o sobrenome dele. E ele, nos seus vídeos, ele menciona que um dos remédios para a depressão, a ansiedade, é o contato com a natureza. Ele menciona o efeito químico que acontece no cérebro e todo o organismo quando a pessoa ela adentra um ambiente natural fechado, né? O processo ali, a troca de energia feita através do ambiente natural para o organismo e vice-versa. Então, assim, Deus ele propôs a cura muito antes, né, da entrada do pecado, pois ele sabia que o ser humano veria a desobediência e que nós precisaríamos desses recursos para restaurar e manter essa maquinária viva. Essa era a minha opinião. Exatamente. A cidade, ela é o pior lugar para o desenvolvimento do caráter. Uma coisa que eu percebo é que, na natureza, nós estamos diante das obras de Deus. Na cidade, nós estamos diante das obras dos homens, revelando o caráter de Satanás, porque tudo que o homem faz sem Deus é egoísmo, é para exaltação, é para o eu. Então, se nós somos transformados pela contemplação, quando eu estou em meio à natureza, às obras de Deus que revelam o seu caráter, aí então eu estou num lugar mais propício para o desenvolvimento de um bom caráter. Na cidade, a gente tem isso muito claro, eu acho que a maioria, que talvez todos, sabem disso. Isso é muito claro no Assim Diz o Senhor, sobre isso, né? Então, realmente, Alisson, aqueles que ainda vão, né, ter um casamento, ainda são solteiros, como nós, eu, você e outros aqui, e outros que já são casados, mas a gente deve estar atento a essas orientações, porque está muito claro.
Vou passar a palavra para Mariana e depois para. Primeiro para Mariana, vamos lá. Só para complementar, que o Alisson falou, né, sobre o superestímulo, né, que as telas fazem, tudo, e às vezes muitos pais pensam que só porque os filhos estão ali, sentados no sofá, quer seja jogando videogame, quer seja mexendo, né, na internet, estão seguros, né, ou estão fazendo alguma coisa, isso é muito perigoso. Tem um texto que fala da nossa alta vocação, isso, de 4 de agosto, e fala dessa questão de ociosidade, né? E tanto adolescente, quanto jovens, quanto crianças, elas estão ociosas, mexendo nesses aparelhos, nesses videogames, né? O meu esposo até costuma brincar, dizendo que são crianças que soltam pipas no carpete, né? Na verdade, ou seja, elas não estão brincando. Eu sou da década de 80 e eu brinquei muito, muito na rua, muito. Infelizmente, os meus filhos não tiveram essa mesma, como é que se fala? Eh, Oportunidade, né, que eu moro no Rio de Janeiro, enfim. Então, eu, se Deus quiser, já tenho uma casinha alugada no campo, se Deus quiser, nós vamos nos mudar, em nome de Jesus. Mas, e nessa meditação, né, nossa alta vocação, A, a serva do Senhor, ela fala uma coisa muito importante. É, o homem indolente, ocioso, preguiçoso, tenta o diabo a tentá-lo. E isso não só serve para os nossos filhos, digamos, ou sobrinhos, ou netos, enfim, né, para a gente poder dar a ocupação útil para eles. E isso, com certeza, a gente consegue proporcionar no campo, né? Mas também serve para nós, né? Porque às vezes a gente se pega, né, ali vendo coisas, perdendo tempo, né, na rede social, né? E a gente pode acabar fazendo isso, né? Tentando o inimigo atentar a gente. Né, às vezes tantos casais aí que infelizmente se divorciam por conta de traição, por conta infelizmente de assistir vídeos impróprios, enfim. E uma coisa que é muito interessante é a gente perceber, né, que Deus, ele deixou uma ocupação para Adão, né? Não só pela questão dele exercitar o seu corpo, é claro, mas para ele fazer coisas, né? Ele catalogou, digamos assim, né, os nomes dos animais, enfim, ele tinha atividade para fazer, né? E nessa mesma meditação, diz assim: Deus não poderia conceder maior maldição ao ser humano do que condená-lo a uma vida de inatividade. Então, isso é muito, muito importante, tanto quanto o texto que eu li anteriormente, que a gente não se pegue fazendo isso, né, tentando o inimigo atentar a gente, que a gente, em nome de Jesus, siga os exemplos de Cristo, né. Cristo, ele desde a tenridade, ele sempre teve uma ocupação útil, sempre os seus pais deram coisas para ele fazer, né. Que possamos fazer isso, ocupar as nossas mentes, se a gente não tem nada para fazer, vamos sentar, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Espírito de Profecia, vamos, falar de Deus com alguém, né. E que a gente possa, com os nossos filhos, ensinar, né, o que Cristo, fez, né, trabalho útil, enfim. Comentário muito precioso. É tão precioso que eu fui pegar o meu livro Desejar de Todas as Nações para comentar uma coisa sobre isso. Por quê? Por que que Deus ele não quer que a gente esteja inativo? Porque o caráter de Deus é um caráter de serviço.
as obras criadas, elas estão a serviço um do outro, para a gente, para as outras coisas, o tempo todo. É o que fala isso, isso é falado no capítulo 1 do Desejar Todas as Nações, Deus conosco. E é dito aqui que, olhando para Jesus, para Deus, a gente vê que o caráter dele é de um amor abnegado, onde ele se dá. Então, essa é uma maneira educativa que Deus teve ali com Adão e Eva para ensinar-lhes o servir. Ou seja, todas as suas criaturas ali estavam servindo. O sol com seus raios, as flores com o seu aroma. E é isso que diz aqui no Desejado de Todas as Nações. Eu quero ler para vocês. Então, ele estava ali refletindo o caráter de Deus, de serviço. Aqui no Desejado diz assim, ó. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. No caminho a Cristo, falando sobre a glória de Deus, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, é falado que é o caráter. Então, o caráter de Deus é dar. Manifesta-se nessas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Quando a gente estuda a lei da vida, o Senhor falando sobre isso, é dar, é o serviço. E aqui no mesmo capítulo fala que no princípio foi quebrantada essa lei. O pecado originou-se na busca dos seus próprios interesses. Então, a gente vê que esse serviço ali, mesmo antes do pecado, ele estava refletindo o caráter de Deus. Ele estava fazendo com que o ser humano servisse a criação, as outras obras criadas. Então, quando a gente olha para tudo isso e vê esses princípios, os dois princípios antagônicos de abnegação e de egoísmo, realmente ia ser uma maldição se Deus não tivesse dado, porque teria exatamente essa possibilidade de ele aprender a ser realmente indolente, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, sobre o que está por trás, sobre os princípios que estão por trás do que Deus faz. Deixa eu ver quem está com a mão levantada. O Aaron estava aqui, estava com a mão levantada. Vai comentar? Aaron. Difícil de falar ainda. Não sei se ele vai comentar, mas estava levantada a mãozinha. Alisson pode comentar enquanto isso. Eu queria comentar sobre aquilo que eu havia falado anteriormente, quer dizer, acrescentar algumas informações, né, na verdade. Em Romanos capítulo 1, veja como nos distanciamos tanto do Evangelho como da obra criadora de Deus. É mencionado que Paulo, falando aos romanos, ele diz que todos os homens, de todas as épocas, né, a gente pode incluir, são indesculpáveis diante de Deus. E por que são indesculpáveis? Porque por mais que a palavra escrita não lhes tenham chegado em mãos, mas a criação muda de Deus testifica acerca dele. Ele diz o seguinte, que através da obra criada por Deus, tanto a sua divindade quanto o seu eterno poder podem ser conhecidos através das suas obras. Se você abrir em Romanos, capítulo 1, o verso... deixa eu ver aqui. Verso 21, diz assim. Verso 21 não, a partir do verso 18 diz assim, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça de homens, que detêm a verdade em justiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles.
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem indesculpáveis. Aí vem a pergunta, então, se por meio daquilo que Deus criou, certo? A criação, né? Podemos tomar ciência da sua divindade, do seu eterno poder. Então, por que há um número crescente de ateus em nossos dias? Você percebe, parece que há um paradoxo aqui, né? uma incoerência com relação ao texto. E o texto deixa claro que tais homens são indesculpáveis. Agora, por que é que se as obras testificam da sua divindade e seu eterno poder, por que ainda não discernirmos? Ou então por que há um número tão crescente de céticos, incrédulos e ateus e ateias, né, em nossos dias? Simplesmente porque nos distanciamos de Deus e de sua obra criada. E volvemos a nossa mente ao artificial, em substituição ao natural. E sem contar que Paulo diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Então, a nossa visão, por mais que o pecado tenha deteriorado, manchado a criação perfeita de Deus, ela ainda testifica, ainda que imperfeita, do Deus Criador. E dela podemos obter a ciência para a formação de um caráter que nos habilitará a encontrar a Cristo. Porém, se eu não consigo, ao entrar em contato, se eu não consigo discernir a divindade e o poder eterno de Deus, é porque a minha mente está sendo conduzida pelo Deus desse século. Uma fenda por ele mesmo está sendo colocada por meu consentimento, por eu dar legalidade a ele, e aí isso impede. Mas mesmo assim, o texto deixa claro que ainda assim eu sou indesculpável diante de Deus, porque ela sempre estará lá, testificando do amor e de seu caráter. Se eu não enxergo, o problema não está na criação de Deus, mas o problema está a quem eu estou delegando a minha capacidade de raciocínio, o meu discernimento, a minha mente, para que então essa obra não, para que então essa revelação, esse conhecimento acerca do próprio Deus em mim não se manifeste. Interessante que esse conhecimento, ele não pode ser apenas teórico, mas ele tem que ser um conhecimento que você adquire e experimenta na prática. E o interessante é que esse conhecimento ele tem que ser manifestado em nós, com o objetivo de modelar o nosso caráter, para que então estejamos habilitados a resistir à última prova, né, que cairá sobre todo este mundo, e sermos achados dignos de participarmos do grande evento, né, que tão aguardamos que aconteça. Então, esse é minha opinião. Gente, é muito bons comentários. Eu amo quando vocês começam assim a comentar, porque a gente vai fazendo umas ligações assim. Ó, o comentário do Alisson, eu quero fazer uma ligação com o comentário dele sobre o ateísmo. Por quê? Porque a grande diferença do nosso Deus, do verdadeiro Deus, o Deus vivo, para os falsos deuses, é exatamente porque Deus é o Criador. É interessante que o Senhor sempre quis deixar e sempre deixou isso muito claro na educação do povo de Israel, em tudo que aconteceu, sempre o Senhor deixou isso muito claro, que era o Deus Criador. Por quê? Porque isso faz toda a diferença com os falsos deuses, que são criados pela mente humana, que não criaram coisa alguma. É tão interessante isso que quando Moisés e Arão foram até Faraó para pedir para libertar o povo, e ele foi com cajado, né, para que Deus iria usar ali nos milagres, aí ele transforma ali, Deus transforma o cajado numa serpente. Aí como é que fala eles lá do Egito? Os Os, mágicos, os mágicos, isso?
Os A Josi travou para vocês também? Sim, travou para mim também. Eu pensei que isso era mas travou aqui para mim. Joia. Já já ela deve estar voltando. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto ela não volta? Travou mesmo. Enquanto ela não volta, eu estava pensando aqui algumas questões que estão vindo na minha mente. O objetivo de Satanás é justamente prejudicar-nos a mente, ah, para que tenhamos uma mente atrofiada. Por, porque uma das coisas que, como eu comentei anteriormente, por onde Deus se comunica é a nossa mente. E ele prejudicando de todas as formas possíveis, isso nos leva a um retardo no nosso processo de santificação. Pegando o gancho do Alisson, né? É bem isso mesmo, ó. Se a gente for olhar o que acontece no mundo hoje, né? As redes sociais, o excesso de contato com mídias, alimentação, o estilo de vida hoje. Agora também com o advento da inteligência artificial, que faz com que tudo seja mais prático, você já não tem mais os esforços, né, de raciocinar sobre certas coisas, já está tudo na mão. Então realmente é um caminho assim que leva a esse atrofiamento, né, essa incapacidade de analisar e que acaba estando dentro dos planos de Satanás, né? Pode falar na Ciária. Boa noite. Então, o que eu estava analisando essa semana, né? Que tem uma palavra na Bíblia que fala que Satanás, Lúcifer, ele nunca se firmou na verdade. Então, eu acho que é bem isso que ele intenta hoje o pessoal. Tem várias palavras que elas chegam ao nosso coração e o Espírito Santo ele dá vários lampejos de luz à nossa mente. Só que o conhecimento ele não vai se ampliar se for só naquele momento. Como ser cristãos que nunca crescem, né? De ser cristão, porque vem aquele lampejo de luz, só que no mesmo momento, Satanás lança uma distração para que bloqueie, para que você não vá mais para frente, para não fumar na verdade. Então, assim, qual é a guerra do cristão hoje em dia? É que essa luz, ela falha no nosso coração, foi algo bem chamou nossa atenção e prosseguir, tirar do meio essas distrações para que a verdade ela entre mais e a gente se firme mais na verdade, porque senão vai ser cristãos que tiveram durante toda a vida vários lampejos de luz, mas nunca cresceram, porque sempre viu a distração e a gente abraçava. E no fim dos tempos, né,
o inimigo vai ter na sua conta várias pessoas desse tipo, que tiveram corações que muitas oportunidades, mas vieram as distrações e roubaram. Então, assim, como foi falado aí, o processo de santificação, que Deus ele poderia ou pode fazer várias coisas na vida de um cristão, só que por esse não firmar na verdade, ele nunca vai ter a maturidade e a santificação, mas Deus queria muito isso na vida dele. E aí a pergunta é, eu sou daquelas pessoas que realmente têm um coração sincero, aberto, eu vejo e eu sinto algo que abre minha mente e eu afasto as distrações para procurar aprofundar mais, ou eu sou distraído pela primeira coisa que vem na minha frente. Aí é preciso a gente sair de coisas, né? Por exemplo, se expor à natureza, parte contemplativa, meditativa, deixar o celular um pouco de lado e partir também para a leitura meditativa contemplativa. Quando a gente for usar o celular também vai ser para pesquisar algo a mais ou compartilhar o que a gente aprendeu. Essas coisas assim, sabe? Um dos salmos que eu mais gosto é Salmo capítulo 1. Ali menciona que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos seus escarnecedores. E aí ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Na Seara fala uma coisa de meditação, né? O meditarmos em sua palavra, é uma das coisas que Satanás tem roubado de nós, porque ele sabe o poder que há em meditarmos na palavra de Deus, ou, quando não, contemplarmos e extrairmos a ciência que nós podemos obter acerca de Deus através da sua obra criada. Então, uma das coisas que ele tem lutado e tem alcançado êxito em, talvez, na maioria aqui de nós, né, é tornar-nos leitores superficiais da palavra. E isso é perigoso. Ele sabe o poder que há na meditação, porque quando você para refletir, por isso que ele quer que nós continuemos empilhados nas cidades, porque as cidades cada vez mais têm se tornado artificial, estimulante, bombardeios e muitas informações, e torna então o pensamento muito acelerado, e aí gera toda essa complexidade de enfermidades psicológicas que nós temos visto em nossos dias, né? Cada dia surge uma nova doença, né? Você está bem de repente, você se sente ansioso, você não sabe nem o porquê daquela ansiedade, né? Por algo que você tenha contemplado, tenha guardado de maneira, às vezes, descuidada ou não, mas ficou ali no seu inconsciente, né? E aquilo ali passa agora a reger a sua própria vida e de repente você se vê triste, abatido, mas não sabe o motivo por quê, né? E tudo isso tende a, a prejudicar-nos e a tirar de nós, né? Esse meditar na palavra de Deus. Aqui na página O Lado Adventista, né, ainda no mesmo capítulo que a gente está estudando, sobre o lar edênico, no último parágrafo, no subtítulo que diz assim, Deus é honrado por um lar cristão, diz assim, ó, pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família, então o sucesso, o êxito do lar está em os pais eles priorizarem e entenderem que Deus tem que vir em primeiro plano. Quando o verso lá, na fala de Cristo, buscar a Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, então isso é uma promessa para nós, para os que estavam presentes com ele, e agora ele fala individual para nós. O grande problema é que Satanás tem nos roubado e nos levado a sermos incrédulos quanto a isso, justamente por sermos hiperestimulados com promessas vãs, né? De uma cidade que, na sua totalidade, ela não representa em nada em Deus. Então, assim, ela continua dizendo o seguinte,
Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família, que ensina seus filhos a considerarem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Então nós sabemos que hoje a nossa sociedade, ela não, os pais, né, que são chefes de famílias, elas não convidam e muito menos ensinam aos seus filhos de que o temor do Senhor, a considerarem, né, o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Segundo o que diz a própria palavra de Deus, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. E aí ela segue dizendo o seguinte: glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada, uma família que ama e obedece a Deus e contra ele não se rebela. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome lhe será familiar, e o reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essas famílias têm direito à promessa: aos que me honram, honrarei. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir seus deveres cotidianos, será sempre com o espírito manso e submisso, adquirido pela comunhão com Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses últimos meses é que os únicos que não temerão a vinda de Cristo são aqueles que aprenderam a andar com ele diariamente. Isso faz todo sentido. Quando eu parei para analisar isso, isso realmente tirou um fardo sobre os meus ombros. Porque, eu não sei se vocês, mas eu já me peguei muitas vezes temendo a volta de Cristo, né, por não ter conhecimento, né, luz suficiente para discernir determinadas coisas. Mas, em sua misericórdia, Deus, dando-me graça e tempo para assimilar essas coisas, hoje eu entendo que só amarão a vinda de Cristo, já que o texto menciona, né, o andar com ele, e ser um emblema, uma família, né, que honra e glorifica a Deus, a Cristo, aqueles que, de fato, aprenderam a andar com ele hoje. Porque Cristo nos faz uma promessa em sua palavra, né, de que foi preparar moradas. Mas para que possamos desfrutar desse lar eterno, é necessário que antes o convidemos a habitar nesse lar terrenal em que nós hoje fazemos morada, né? Ainda que sejamos peregrinos. Então, Josiane, eu acho que conseguiu se reconectar conosco. Eu tomei aqui a dianteira para o grupo não ficar parado e a gente começar a comentar, né? Muita gente comentou aqui, agora é a sua vez. O que houve, que Eu achei aconteceu? Diga logo. ótimo, porque vocês já estão assim, caminhando sozinhos. Eu acho isso ótimo, porque quando eu precisar me ausentar, aí vocês conduzem. Ou seja, quando mamãe não tiver, os filhos andam. Gente, nem eu entendi o que aconteceu, porque não parecia ser a internet. Mas talvez tenha sido a internet. Mas eu fiquei feliz que quando eu voltei, vocês estavam aí avançando. Ou o capiroto. Gente, é isso. Misericórdia, porque a gente está lidando com algo, o espírito profecial que Satanás odeia. Isso precisa estar mais claro na nossa mente, né? Mas realmente eu acho que talvez tenha sido alguma coisa na internet, mas não sei. Leitores, eu estava ouvindo os comentários de vocês desde que eu voltei, muito bons. Eu quero comentar, levantar 3 pontos rapidinho para a gente já partir para o final. Primeiro, eu gostaria de dizer que, para mim, é um grande privilégio estar assim com vocês a cada início de sábado. Eu falei isso aqui outras vezes, porque nós aqui nós somos a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, a igreja espiritual. Então, isso é unidade de pensamento, porque quando nós estamos querendo conhecer a verdade e vivê-la, aqueles que tem um texto de Ellen White que eu vi recentemente que ela fala assim que a igreja é aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos.
Então, essa unidade ela é muito importante, porque a verdade, leitores, não é popular. Isso aqui que a gente está falando, a maioria, todo mundo aqui acredita na mesma coisa, mas se vocês não conseguem estudar isso com todo mundo, com todos que professam isso, né? Todos professam a verdade adventista. Então, assim, eu considero muito privilégio. Então, se esforcem a cada dia para estarem conosco, porque isso vai fortalecer a fé de vocês, fortalece a minha. Eu estava comentando, antes de sair aqui do nada, sobre Deus como Criador. Tem um texto de Ellen White que fala assim, que se o sábado tivesse sido ensinado, passado de geração em geração, não tivesse perdido, né, que isso diminuiria, não teria tanto o ateísmo, porque eu estava ligando com o comentário do Alisson sobre o ateísmo. Então, a gente vê a grande função, o grande memorial que é o sábado, porque o sábado traz exatamente a descrição clara de Deus como nosso Criador, é essa diferença. Quando a gente reconhece Deus como nosso Criador, aí a gente tem toda a diferença com os falsos deuses. É aí que a gente está exatamente a nossa identidade e propósito como povo. E é por isso que ele merece a honra, o poder e ser temido e ser glorificado, como é a mensagem do terceiro anjo. É a mensagem de justificação pela fé, é a verdade presente. Então, um outro aspecto que eu quero comentar é o último texto desse capítulo, falando sobre felicidade, que também vai ter a ver com o que o Alice estava comentando. O texto diz assim, ó, página 28, último texto, bem curto. Unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. O lar se torna, então, como Éden de bem-aventurança. A família é um belo símbolo da família do céu. Leitores, vamos pensar sobre felicidade, sobre a busca de felicidade. O texto está dizendo que unicamente, e quando se fala unicamente é porque é unicamente mesmo, a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Quando a gente entender isso, a gente não vai buscar um casamento para ser feliz. Se o homem e a mulher, dentro das suas funções que Deus designou, entender que a nossa função é servir um ao outro, isso tornará a gente feliz também. Mas, se a gente entende que Cristo nos torna felizes, satisfeitos individualmente, aí aqui está dizendo, o lar se torna então como Éden de bem-aventurança. A família é um símbolo, um belo símbolo da família do céu. Tem um texto que eu tenho escrito, deixa eu ver. Tá aqui. Tá aqui o meu caderno. Eu quero ler esse texto para vocês. Eu tenho um texto escrito, eu gosto de escrever os textos de Ellen White. Aqui, achei. Olha só o que Ellen White diz, que o Senhor diz através de Ellen White. Ó. Sentimentos de desassossego e de saudade ou solidão podem ser-vos benéficos. Vosso Pai Celeste pretende ensinar-vos a encontrar nele a amizade, o amor e consolação que satisfarão vossas mais altas esperanças e desejos. Vossa única segurança e felicidade está em fazer de Cristo vosso constante conselheiro. Agora tem a última frase que eu clamo essa promessa praticamente todo dia ao Senhor, porque o Senhor nos ensina que a gente precisa agarrar as promessas de Deus. Então, diz assim o final, ó, podeis ser felizes nele, ainda que não tenhais nenhum outro amigo no vasto mundo.
só citou um amigo, mas assim, se tiver ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposo, não tem marido, não tem ninguém, ainda que você não tenha nenhum amigo no vasto mundo, você pode ser feliz em mim. Aqui eu não poderia deixar de comentar isso antes de finalizar essa reunião, porque se eu entro com aquele amor egoísta, eu vou mandar esse texto no grupo. Muito impactante, não é? Todos nós estamos precisando nos apegar a esse texto. Se a gente entra no casamento com o objetivo errado, não tem como esse lar se tornar como um Éden. Não tem. Se unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes, então se eu não tenho isso, se eu não tenho essa satisfação em Deus, em Cristo, e eu ficar buscando que o outro sempre me traga, ele, por servir, né, por ter esse mesmo pensamento de servir, essa felicidade vai ter, mas como uma consequência. Então, assim, o que a gente vê hoje na família, fora de igreja e dentro de igreja, porque está praticamente a mesma coisa. O egoísmo predomina a família. Hoje, o feminismo, por exemplo, o feminismo é um câncer. O feminismo é o caráter de Satanás, assim, na cara dura. Porque o feminismo, as mulheres, por exemplo, ou no Instagram, citando aí nas redes sociais, mas eu acho interessante que às vezes aparece assim, tem umas mulheres femininas, não feministas, que elas falam assim, ele tem mão, né, sobre o homem e a mulher, sobre colocar comida, servir a comida no prato. Ele tem mão, então ele que coloque. Aí elas colocam assim. Dessa conversa eu não participo, né? As femininas. Porque elas estão dizendo assim, não, eu posso servir, por que que eu não posso servir, né? E é aquele comentário que eu fiz bem antes, né? Antes de eu ter saído aí, Satanás, ele quer sempre se exaltar. Deus, ele é abnegado, ele serve. E o nosso caráter ou desenvolve um ou desenvolve outro. Ou eu estou desenvolvendo um caráter abnegado, ou estou desenvolvendo um caráter egoísta. O que acontece é que, com o egoísmo, não se terá um lar edênico. Como que é legal ler sobre o lar edênico, mas se a base da minha vida, das nossas ações é o egoísmo, não se vai ter um lar edênico. Porque a base do lar edênico é exatamente algo de servir, algo de com o caráter divino, com a imagem de Deus em nós. Então, leitores, fiz essa citação, essa situação, né, das mulheres. Eu estava comentando com a cliente, eu fui para Marcel, eu fiquei 7 dias na casa, 6 dias, na casa de umas clientes não adventistas, e eu estava conversando com uma delas, a gente estava falando sobre o papel do homem e da mulher, sabe, no casamento. E a gente estava comentando, eu estava comentando para elas que na minha família, a minha família não é adventista, eles são católicos, eu sou a única adventista. E aí, tem um hábito que a minha mãe e minhas irmãs têm de servir mesmo assim, no prato, a comida dos seus maridos. Eu não tenho pai, meu pai faleceu, então eu não lembro que a minha mãe fazia isso, porque eu era muito pequena, mas com meus irmãos e com os meus cunhados, as minhas irmãs fazem. E aí eu estava comentando com ela que eu acho aquilo ali tão incrível. É claro, é um hábito delas, talvez elas tenham outros defeitos de caráter no casamento, né? Mas eu só estou dando um exemplo que até uma coisa simples dessa, uma mulher que está bebendo do feminismo, por exemplo, não é capaz de fazer. Por quê? Porque para ela é uma escravidão, para ela, como assim? Ele tem mão que ele coloque. Vocês percebem o caráter de Satanás estampado nisso, do egoísmo, do viver para si? Então, se eu não encontro essa felicidade plena em Deus,
E eu entro no casamento com esse egoísmo de que eu quero ser servida, é o meu eu não vou fazer nada para o outro, não. E eu só faço se ele me retribuir, porque isso não é amor genuíno. Você faz porque você quer fazer mesmo, e não importa o que o outro vai fazer por você. Então, esse comentário, né, sobre esse último texto, eu não poderia deixar passar. O outro texto que eu li aqui, eu vou mandar lá no grupo. E eu vou. Leitores, vocês comentaram sobre o que vocês estavam citando logo cedo aqui no chat, quando eu saí ou não? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Mas logo cedo, não tá a mensagem mais para mim. Eu ia ler o comentário da Solange do Léo, mas tudo bem. Alisson comentou assim, olha que interessante. Um dos sinais para a volta de Cristo é casar-se e dar-se em casamento. Isso leva à desfiguração da imagem de Cristo no casamento. Exatamente, né? O Aaron comentou assim, vivemos numa época em que precisamos hoje, mais do que nunca, ser 100% dependentes de Cristo e sua graça. Exatamente. Neide Elson falou, as mulheres são as primeiras vítimas do feminismo, exatamente. E tem homens aí que também estão, né, cegos. O Aaron comentou assim, é bom estar aqui estudando com vocês essas preciosos raios de luz enviados por Deus através de sua serva Ellen White. Amém. O Alisson brincando da minha viagem. A Mariana comentou assim: eu também sirvo meu esposo e meus filhos, eu amo fazer isso, né? Só o amor de Cristo em nós pode nos dar pode fazer com que isso seja agradável, né? Porque para muitos isso é um absurdo. O Alex comentou assim: o ato de. Deixa eu tirar aqui para me ver, peraí. O ato da mulher servir ao marido e à família é verdadeiro caráter de Cristo na vida e nas ações. Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher, tanto a função do homem quanto a mulher no casamento é de serviço, né? Cada um na sua esfera, mas cada um está servindo. Os dois estão servindo. Até porque um homem, como diz em Efésios, que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar sua vida por ela. Que serviço, não? Então, cada um tem a sua função diferente, mas que é serviço também. O Rafael, o clube de leitura, gente, é o Rafael, nosso leitor, que está me ajudando. Então, ele falou assim: esta semana ouvi de um pregador que na casa de sua noiva, um arruma o prato do outro. Achei bem interessante esse ato, um costume que exercita o servir, exatamente. Tem algumas mãozinhas levantadas. Mariana, pode comentar. Oi, você falou meu nome, Josi, porque travou aqui para mim. Ah, Pode comentar. obrigada. Não, eu pensei que você tivesse falado o nome de outra pessoa. Eu não queria passar na frente. Essa questão do feminismo, né? Como você bem falou, ele vem destruir nós mulheres, né? E traz um pensamento sobre nós, né? Que queremos servir, que queremos ter uma família é, bem ordenada, enfim, né? Sermos submissas aos nossos esposos traz como se a gente fosse um robô, sabe? Como se a gente vivesse sendo subjugada. É interessante que elas costumam falar, né, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas quando a gente fala que a gente quer servir ao marido, que a gente quer ficar em casa, cuidando da casa, dos nossos filhos, do nosso marido, isso não, não faz parte, né, da vida delas. Elas não concordam que nós pensemos diferente.
E é engraçado que, algum tempo atrás, eu até estava trabalhando na época, eu fui comprar, estava num lugar, né? E eu vi uma coisa bem interessante, que eu falei assim, puxa vida, eu bem queria, tô precisando, eu queria comprar. Aí a moça me atendeu super gentilmente e tal. Eu falei assim, olha, espera só um momentinho que eu vou ligar pro meu esposo. Vou perguntar se eu posso comprar. Aí ela, ué, você vai ligar pro seu esposo? Mas você não trabalha? Eu falei assim, trabalho. Então, o dinheiro é seu. Você pode comprar. Eu falei, não, eu não posso comprar. A partir do momento que eu me casei com uma pessoa, eu devo satisfações a ela, inclusive daquilo que eu quero comprar, entendeu? Hoje é uma coisa que me custa 10, 20, 30 reais ou 50 reais que seja. Mas amanhã vamos supor que eu entre numa agência de automóveis e veja um carro de 70 mil e fale, chegue em casa e fale, meu bem, você não sabe o que eu fiz? Eu comprei um carro de 70 mil. Entendeu? As coisas não rolam desse jeito, né? Então, eu tenho que pedir satisfação, mesmo que seja uma coisa de 5 reais, eu não sei se aqueles 5 reais, naquele mês, vai fazer diferença no orçamento, entendeu? Então, eu sempre peço ao meu esposo, sempre pergunto. Hoje é ele que trabalha, é ele que é, banca a casa, né? Digamos assim. Eu faço pequenas coisas, mas que eu ganho, né? Digamos, não faz nem cócegas no orçamento. Então, tudo vem dele. Então, se eu não quisesse dar satisfações, eu me manteria solteira, entendeu? Eu ficaria solteira. Mas a partir do momento que eu me caso, eu tenho a obrigação. Eu não tenho escolha, eu não posso escolher, não dá satisfação de onde eu estou, com quem eu estou, para onde eu vou, o que que eu vou comprar, se eu posso ou se eu não posso comprar, entendeu? Eu tenho a obrigação de fazer isso. Então, as feministas, elas não entendem isso. Acham que isso é viver sob um jugo, viver triste, infeliz, de forma alguma, entendeu? De forma alguma. A gente a gente precisa fazer isso, né? E a questão que você falou anteriormente sobre a gente ser feliz, antes da gente entrar num relacionamento feliz em Deus e com Deus, né? Porque Ele é o único que pode nos dar felicidade. É que quando a gente entra num relacionamento buscando felicidade no outro, a gente faz do nosso relacionamento um inferno, porque a gente sempre vai estar cobrando algo para a pessoa fazer, para a gente se sentir feliz, né? A gente vai ficar sugando aquela pessoa o tempo todo e a pessoa vítima, né? Daquele outro, daquela outra pessoa, vai viver também uma vida infeliz, porque ela não vai respirar, entendeu? Eu sou casada há 24 anos. Eu sou esposa, mas eu também sou mãe, eu sou filha, eu também sou amiga, né? Às vezes, eu saio com uma amiga minha para a gente lanchar à tarde. Obviamente, meu marido está sabendo com quem eu estou saindo, onde eu estou, já falo mais ou menos quanto eu vou gastar. Você está entendendo? Mas assim, a gente tem a nossa individualidade, mesmo dentro do relacionamento, respeitando, é claro, o nosso cônjuge, a gente tem a nossa individualidade. Mas se você se casa, né, fazendo com que pensando que aquela pessoa vai te trazer felicidade, aquilo dali vai ser um inferno, tanto para você quanto para ela, porque você não vai viver e a outra pessoa também não vai viver. Porque é sempre uma cobrança, é sempre uma exigência, é sempre aquela presença que o outro tem que dar para você, entendeu? Para poder suprir aquela sua necessidade. Então, eu penso o seguinte: se você é uma questão hipotética, né? Se você é, é, não está feliz consigo, não está satisfeita, enfim, não encontrou a felicidade, que obviamente a gente encontra em Cristo, não vá em um relacionamento, não vá para um outro relacionamento. Ou até mesmo se você terminou um relacionamento por algum motivo, por alguma razão, não importa, e você ainda está ferido, não parta para um outro relacionamento. Se conserte, veja aquilo que você errou, porque no relacionamento sempre existe o outro lado também, né? Se conserte, fale com Deus para sarar aquela ferida, para você só então depois, quando você estiver bem, você conhecer uma outra pessoa e pensar em ter um relacionamento com aquela outra pessoa, porque senão você vai se ferir mais ainda e infelizmente vai acabar ferindo uma pessoa que não tem nada a ver com os seus problemas. Então são essas as minhas considerações.
Gente, eu estou amando os comentários de vocês, estou aprendendo muito e muito obrigada, Mariana. Continue vindo, compartilhando, né, a sua experiência. A gente é muito grato aqui de aprender uns com os outros. Eu realmente fico muito satisfeita com isso. Comentário do Aaron. Aaron, pode fazer seu comentário, meu irmão. Boa noite, feliz sábado para todos vocês. Bom, eu queria comentar sobre o penúltimo parágrafo que diz assim, que Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome ser-lhes a familiar e o reverenciarão e glorificarão. E os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são ensinados a honrar a família, a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que Jesus, a criança, crescia em sabedoria, em estatura, em graça e em verdade. Jesus, o próprio Filho de Deus, o Rei do Universo, né? Ele, desde o lar, desde a infância, ele também foi ensinado pela sua mãe, como ele ser tanto um filho de Deus, e também como ser um bom filho, falando humanamente. A mãe dele ensinou ele a priorizar as coisas de Deus antes do que as coisas dos homens ou do mundo. Hoje em dia, muitos casamentos, muitos relacionamentos demoram anos para casar, casam, um dia depois ou meses depois, acabou. Se acabou o amor. A pergunta é, né? Será que foi amor mesmo ou foi só paixão? Eu acho que no capítulo 1 deste livro que estamos lendo, Lar Adventista, fixa muito bem sobre a diferença entre o amor e paixão. Amor é um princípio, né? Agora, paixão é sentimento. Hoje você gosta, amanhã não mais. Estavam ali falando Alison e Josiane sobre que, né, nós precisamos, hoje em dia, e de fato, ser felizes antes de entrar num relacionamento. Porque, como já comentaram, né, se a pessoa entra achando que vai ser feliz no casamento, então é melhor desistir antes de entrar. Como diz o último parágrafo, unicamente que pode tornar homem ou mulher feliz se encontra em 5 letras: Jesus Cristo. Não há outro que nos possa tornar felizes. Então a gente precisa primeiro conhecer a Jesus, e uma vez que você se completa nele, agora sim compartilhar essa felicidade com outra pessoa que também conhece, que também está conhecendo ele ou conhece ele e está cada dia tentando aprender mais de Cristo. E o verdadeiro amor, né? Ou para que um lar cristão, porque essas mensagens de Ellen White não são para as pessoas que estão fora no mundo, não. As mensagens que Deus revelou a Ellen White são para os que estão dentro da casa, para todos aqueles que conhecem, que leem as Escrituras, que tentam obedecer a palavra de Deus e guardar seus mandamentos. Então, essa mensagem é para nós. E nós que, bom, os que ainda estão solteiros, né? E os que estão casados, devemos priorizar no nosso lar, educar as crianças a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E pessoalmente falando, né? Cada um de nós pessoalmente devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Se a gente colocar a Deus no lugar que Ele corresponde a estar, todas as demais coisas serão acrescentadas e a felicidade do lar também estará garantizada ou garantida. Porque tem um ditado que diz, né? Muitos de nós queremos passar uma eternidade com Jesus, mas aqui nesta terra não dedicamos nenhum minuto para orar ou falar com Ele. Como você quer passar uma eternidade com alguém que você nunca conheceu? Será que nós nos casaríamos com um estranho? Nunca, certo?
Sempre quando a pessoa que a gente quer casar, a gente tenta conhecer ao máximo que puder. Então a gente tem que conhecer a Jesus cada dia e sermos dependentes da sua graça. Esse é o meu comentário. Só sendo dependente da graça de Jesus que este lá poderá ser feito, né? Somente através disso, é o que eu tenho repetido para vocês, né, nas nossas reuniões. Somente recebendo a justiça de Cristo imputada e comunicada que a gente poderá viver todas essas coisas que estamos estudando durante esses anos que nós temos estudado o Espírito de Profecia, né? Que o Senhor inspirou. Eu quero ler um último texto, um último comentário para a gente fazer. O Alisson vai fazer a oração final. Não saio depois da oração, a gente vai tirar uma foto e a gente finaliza, tá bom? Tá na página 26, que fala assim, ó. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo e a esposa é a igreja, da qual diz: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Cantares 4:7. Por que eu trouxe esse texto? Porque eu lembrei de Efésios. E Efésios, falando sobre a esposa e o marido, mas também falando sobre Cristo e a igreja, diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 25, maridos, amem suas esposas assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Veja, eu quero destacar a simbologia, tá? Eu não estou falando apenas sobre o papel do homem aqui, mas eu estou falando da simbologia da igreja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí no versículo 32 diz assim: Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Embora esse texto realmente seja usado para falar, né, sobre a função do marido, da mulher, né, suas funções no casamento, mas eu quero destacar a vitória que Deus nos promete como igreja sobre os nossos pecados. Versículo 27 diz: Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui no Adventista, no que eu li, é citado Cantares 4:7, que diz: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Por que eu quis destacar esse texto aqui para vocês do Adventista e de Efésios? Porque essa simbologia que Cristo honrou, demonstrando ele seu marido, a igreja a esposa, e que o objetivo final de Cristo é tornar essa igreja sem mácula, é algo que o casamento, ele é muito honrado por essa simbologia que Cristo deixou. Então, a nossa família poderá ser um exemplo digno de demonstração ao mundo do que é possível ser feito em nós quando estamos juntos com Deus, quando somos participantes da natureza divina, quando temos realmente a restauração da imagem de Deus em nós. Essa parte que eu quero destacar para a gente finalizar. O lar edênico, um modelo também que é uma simbologia do que Cristo faz em nós, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, santa e irrepreensível. Então, tudo isso que nós estamos estudando é porque Cristo quer fazer em nós isso aqui, Efésios 5:27. Ele quer tirar toda ruga, ou seja, detalhes
Não são só os grandes pecados, são os pequenos pecados que estão escondidos. E em Jesus há poder para isso, porque isso aqui é uma promessa. Porque no 32 diz: este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nós precisamos desesperadamente receber a Cristo, a vida dele em nós, para que isso seja uma realidade. Porque se a gente só estudar, essas coisas aqui, elas parecem assim distantes às vezes. Mas se a gente receber a justiça de Cristo, a sua vida em nós, se o ramo não se apartar da videira, aí isso aqui vai ser possível. Porque a gente estará vencendo os nossos pecados. Porque Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, não nos nossos pecados, como é ensinado hoje, mas dos nossos pecados. Inclusive, eu li um texto hoje, uma coisa incrível, incrível. Olha só o que diz aqui. Vou até mandar aqui no chat, mandar no grupo. Eu sabia que eu não tinha lido esse texto. Eu sabia que eu tinha lido ele para mim, mas eu sabia que tinha uma função. E Deus agora designou a função do porquê que esse texto eu copiei ali, deixei nas minhas notas. Olha só o que diz aqui. Deixei no chat. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. E aí, leitores, o que a gente faz com esse texto? Texto precioso, texto inspirado. Vocês ouviram? Aquele que não tem Pode repetir de novo? Tem o microfone aberto, peraí. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Então, assim, aquele que diz assim, não, mas isso aí não dá não para fazer isso. Não, mas se o Senhor diz que a gente pode, então a gente pode. Se a gente não tem isso na nossa vida, é porque eu não tenho fé suficiente. Aí eu tenho que aprender a exercitar a fé, porque uma porção de fé foi dada para todos. Então, se a gente for buscar fazer isso pelas nossas próprias forças, vai haver uma grande frustração. Aí ninguém quer mais estudar o Espírito de Profecia. Olha o que a gente tem ainda para estudar, leitores. É tudo isso. Tudo isso aqui. Até o final do ano, dependendo dos imprevistos, talvez a gente nem termine. Os meus cálculos eram para ser até o final do ano, mas mais ou menos. Então, leitores, ter essa compreensão é importante. For tentar fazer com as suas próprias forças, sem fé, com presunção, vai ser frustrante. Mas a fé operante, uma fé que não fica só na imputação, na justificação falada, mas que ela é transmitida, comunicada de Cristo para nós, aí a gente pode vencer. Porque o Senhor não mente. Se a promessa de que a gente pode construir uma família com esses princípios do Éden, então a gente pode. Então a gente vai precisar crer que a palavra do Senhor fará aquilo que ela diz que fará, como está escrito em Isaías 55. Que ela não voltará vazia. Por isso que o Senhor tem, 1 Pedro, né, diz, né, que tem preciosas promessas para sermos participantes da natureza divina. Leitores, tem uma coisa que eu já li esse texto, mas eu vou ler. O Espírito Santo me lembrou. Página 123 do Desejado. Diz assim, ó. E a maneira por que isso se realiza? Não, pera. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele não tem em mim.
Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, qual foi o texto que eu acabei de mandar aí no chat? Pela fé, sobre fé. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Sim, amém. Leitores, digita aí, amém. Diga aí amém, porque se o Senhor prometeu é porque é possível. Deus nos toma toma a mão da fé e a leva a apoderar-se, olha só, a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Amém. Está dizendo que é possível, porque o poder vem de Deus. E a maneira porque isso se realiza, Cristo nos mostrou. Por que meio venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, dizia, e são-nos dadas grandiosíssimas e preciosas promessas para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora, leitores, toda promessa da palavra de Deus nos pertence. E isso aqui, o lar adventista são promessas, elas nos pertencem. De tudo que sai da boca de Deus, há vez de viver. Quando assaltados pela tentação, não olhei as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas o poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Amém. Amém, assim seja. Porque o Senhor prometeu. Então, se eu vejo que se eu tentar por mim mesmo, eu realmente não vou conseguir. Mas se eu me tornar participante da natureza divina, ter a presença interior do Espírito Santo, se eu me apegar à palavra, às promessas da palavra, aí isso pode ser real na minha vida, na vida de vocês. Olhai para a criação, o Senhor falou a sua palavra e as coisas aconteceram. Na redenção é assim também. O poder da palavra nos pertence. Nós devemos aprender, leitores, a orar, clamando para que a palavra, as promessas sejam cumpridas na nossa vida, a declarar a palavra de Deus. Não a nossa dúvida, mas a palavra de Deus. Vamos fazer a oração? Eu vi que vocês colocaram aí poderosos améns. Eu fiquei muito feliz por isso. Por quê? Porque a gente está declarando. Amém. É desse jeito. Eu vou colocar a dúvida para longe e eu vou ter olhos da fé. Porque se o Senhor prometeu, Ele é digno de e vai cumprir a sua palavra como ele cumpriu na vida de Abraão. Alisson, faça a oração final que a gente tinha combinado. Alisson? Sou eu agora, hein? Isso. Desculpa. Vamos orar então. Vamos colocar aqui de joelhos. E quem puder colocar também. Vamos orar.
Chega, Theo, vem para cá, chega. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, pelas tuas misericórdias, porque elas se renovaram hoje sobre as nossas vidas, e pela oportunidade que nós temos de estarmos unidos, através da tecnologia, juntos, para estudarmos a tua palavra, para discernirmos essas verdades tão essenciais que formarão homens e mulheres para a pátria celestial. Mas para que possamos realmente desfrutar do lar eterno, precisamos hoje, mais do que nunca, desejarmos estar com Cristo, como foi lido das citações aqui, aonde Cristo habitar, unicamente a presença de Cristo é o que pode tornar homens e mulheres felizes. Então, se nós tivermos a presença de Cristo continuamente em nós, não buscaremos felicidade em outrem, mas transbordaremos dessa presença que nos proporciona felicidade, então assim proporcionaremos felicidade a outro, porque não será nós mesmos, mas o Senhor em nós, efetuando as suas obras. Ajuda-nos a sermos famílias que representam o lar eterno, que sejamos emblemas vivos do lar em que Cristo foi nos preparar. Ajuda-nos a amá-lo, a reverenciá-lo hoje e sempre, para que desejemos ardentemente a sua vinda, que não sejamos o grupo contrário que correrá, fugirá de sua presença e se esconderá nos lugares ocultos, né, nas cavernas, fugindo da presença do Todo-Poderoso, mas sejamos aquele grupo em que exclamaremos: esse é o nosso Deus em que aguardávamos. E exultaremos, pois iremos para o lar que tanto hoje nós almejamos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e um feliz sábado. Amém. Leitores, fiquem rapidinho para a gente tirar a nossa foto.